Boa noite, mais um episódio falando sobre os temas relacionados ao universo feminino com a grande Mariana Varela, do blog Chorumelas, editora do canal do Dr. Drauzio. E hoje eu vou fazer uma pergunta difícil e a partir dessa pergunta discutir um tema importante. Homem pode ser feminista? Eu já ouvi gente dizendo que sim, gente dizendo que não. E isso cabe uma outra pergunta, afinal, o que é o feminismo? Pra quem não sabe, porque eu já vi gente fazendo algumas comparações, achando que o feminismo é o inverso de machismo, sendo que isso é comparar pera com maçã, são duas coisas diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então nada melhor que nossa amiga Mariana, que já tá aqui alguns episódios com a gente, pra explicar esse assunto pra vocês. Então, homem pode ser feminista? Essa é uma pergunta que divide muito, né? Assim, eu tô falando por mim, né? O que eu penso, eu não tô falando em nome do feminismo. Eu acho que é difícil um homem se dizer feminista. Eu prefiro quando os homens se dizem pró-feminismo, porque eu acredito que o movimento feminista, ele tem que ser protagonizado por mulheres, né? Eu acho que é um movimento feminino. A gente já tem tanta dificuldade, né, de achar espaço pra falar, né? A gente já é colocada tanto em posições subalternas o tempo todo, que eu acho bacana essa ideia da gente ter um movimento feito por mulheres, um movimento nosso mesmo, do qual a gente se aproprie, que a gente opine, que a gente discuta, que a gente divirja, mas que as mulheres protagonizem esse movimento. Agora, acho também que os homens têm que fazer parte dessas discussões todas que as mulheres trazem. Eu, pelo menos, me sinto muito bem quando eu vejo, por exemplo, homens dando espaço pra gente falar, que nem está fazendo aqui, se preocupando em discutir essas questões, chamando atenção pro fato de que, poxa, a gente também tem alguma responsabilidade nisso, como membros da sociedade. As questões não são só das mulheres, a gente tem um papel. Às vezes não é por mal, por exemplo, uma vez eu declarei que, entre as coisas que eu acreditava, que eu era feminista, daí a minha irmã, Camila Kifuri, ficou me sacaneando, me chamando de feministo. Até que ela falou, olha, você pode falar que você apoia o feminismo, mas não que você é feminista. E assim, qual que é a diferença entre machismo e feminismo? Quer dizer, eu sei, mas uma vez no dia eu tava debatendo com um amigo meu, tava dizendo que eram coisas simétricas, eu falei, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode explicar por quê? Olha, o machismo, ele é uma forma de opressão. Então, primeiro, pra gente falar nessas duas coisas, eu acho que é legal a gente falar assim, pensar um pouco nas posições que a gente ocupa na sociedade, né? A gente, homens e mulheres. Os homens sempre tiveram em posições de poder. Então, com isso, eles têm, assim, o poder, né, inclusive, de oprimir. As mulheres não têm esse poder de oprimir. E eu não tô falando aqui de indivíduos, né? Eu tô falando nas categorias sociais mesmo, de homens e mulheres. Então, o machismo, ele resumindo, é um sistema de opressão, um sistema que subjuga as mulheres, coloca elas em situações subalternas na sociedade. Você tem algum exemplo, assim, 3 exemplos de machismo que te tiram do sério, ou acontecimentos? São tantas as situações, né, Fê? É no dia a dia, são diárias, né? Elas acontecem tanto na esfera mais privada, quanto na esfera social. A gente vê o tempo inteiro, né? É na hora que o Bolsonaro vai discutir com a Maria do Rosário e cita, né, e diz que ela merecia ser estuprada. São situações, assim, que sempre levantam essas questões, lembrando que o homem tá no poder e que a mulher tá num papel subalterno, ressaltando essa coisa do poder. Eu acho que é o tempo inteiro, é quando a gente, desde a hora que a gente sai na rua e o cara faz questão de mexer só pra afirmar poder, porque na verdade ele sabe que aquela cantada não vai dar em absolutamente nada, ele vai só te subjugar, né, só te lembrar que, ó, eu que posso falar, eu exponho dessa situação aqui, o seu corpo tá me agradando, eu vou mexer. Desde esse tipo de situação que é corriqueira na vida da mulher, desde muito jovem, né, meninas começam a sentir isso com 11, 12 anos de idade, até, né, situações como essa que eu citei, né, de brigas políticas, em que os políticos fazem questão de lembrar as mulheres que, independentemente de divergências ideológicas, eles estão no poder, eles que mandam, como você falou do Temer, né, são homens afirmando sempre, né, que estão no poder. Mas vem cá, ajuda nós homens com uma coisa, por exemplo, eu, por exemplo, nem tenho interesse sexual em mulheres, vejo uma mulher, achei ela bonita. É ofensivo a gente falar, nossa, como você tá bonita hoje? É brega, é ofensivo, Eu acho que, olha, depende da situação que você tá, por exemplo. Eu acho que tudo é uma questão de adequação. Por exemplo, vem uma amiga sua, chega em casa e tá bonita, você vai falar, nossa, como você tá bonita hoje. É claro que não é ofensivo. Agora, você tá entrando numa reunião de negócios, entra uma mulher pra apresentar um projeto e a primeira coisa que você diz pra ela é que ela tá bonita. Eu acho que isso é uma forma de você lembrar pra mulher que ela, sabe, o tempo inteiro o nosso lugar. Então, eu falo muito isso da diferença do assédio pra paquera. Ninguém acha ruim paquera. Você olha um cara bonito numa festa, ele também te olha, vocês ficam paquerando, aí o cara chega em você. Claro que sempre com respeito. É claro que ninguém vai achar isso chato. O chato é você tá andando na rua pensando que você tem que chegar a tal hora pra buscar sua filha no supermercado, e na escola, e fazer supermercado, e ainda dar conta
de não sei o quê. E aí o cara ainda, um cara que você nunca viu na vida, que você nunca teve a menor intimidade, lá falar meia dúzia de baixaria no seu ouvido, entendeu? Tem uma diferença muito grande nisso. Uma é uma abordagem violenta, a outra não, né? Agora, só pra terminar, que a gente não falou da diferença do machismo e do feminismo. Por que o feminismo não ocupa o lugar do machismo? O feminismo é um movimento por igualdade, uma luta por igualdade social, igualdade de direitos. E a mulher não tem esse poder de, como grupo, oprimir os homens. O máximo que um homem, quando se sinta oprimido por um grupo de mulheres, vai fazer é falar assim, nossa, essa mulherada aí tá louca, vou virar as costas e sair rindo. É diferente dos homens. Por isso que eu não acho que tenha um equivalente ao machismo. Acho que não dá pra gente falar num equivalente ao machismo. O machismo, ele oprime uma relação desigual de poder. Uma vez um amigo também, não sei se é verdade, desculpe se eu estou falando alguma besteira, mas enfim, tô aprendendo. Um amigo meu falou em femismo, como sendo um equivalente ao machismo. Você já ouviu esse termo? É um termo que se usa. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que não existe feminismo nenhum. O que eu acho é que muitas vezes existem alguns discursos que são talvez mais agressivos ou que são um pouco mais ofensivos para os homens. O movimento feminista é um movimento amplo, tem de tudo dentro, né? Nós somos mulheres e mulheres são diversas. Então existem mulheres que estão mais abertas para os diálogos, existem mulheres que são mais fechadas, mulheres mais agressivas, menos agressivas. Isso é comum, como na sociedade no geral existem pessoas de todos os jeitos. Então eu vejo muito assim, quando os homens se sentem agredidos de alguma forma, dizem que falam em feminismo, que seria uma forma de opressão da mulher, mas de novo, eu acho isso impossível, porque isso implicaria que essa mulher tá em posição de poder e ela não tá. Eu acho que existem interpretações erradas e equivocadas em determinados grupos e determinados indivíduos, né, determinadas mulheres. Não tem muito como a gente falar num movimento feminista homogêneo. Isso não vai existir, e é bom que não exista. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre esse assunto, Mari? Olha, a única coisa que eu falo sempre é que eu acho muito importante que os homens participem desses diálogos. Eu acho que não é legal isso pra qualquer coisa, você ficar dentro das pequenas bolhas. Participem sempre de um jeito, assim, buscando informação, escutem bastante, tentem se informar antes de falar, né? Tem um pouco de generosidade nesse sentido, né? Praticar a escuta. Isso não só pro feminismo, acho que isso tudo no momento político que a gente tá vivendo é essencial, né? Que as pessoas aprendam a praticar um pouquinho mais a escuta e falar um pouco menos, sabe? Tá certo, Mari, muito obrigado. Galera, se você curtiu, por favor, dê like, compartilhe. Tá numa escola, mostre pro seu professor, vamos ajudar a promover essa discussão. Ninguém é obrigado a concordar com nada com o que a Mariana está colocando aqui, mas é importante você ter base para poder argumentar contra e a favor, para não sair propagando besteira, porque é impressionante como a gente muda de opinião quando a gente tem acesso à informação. Muito obrigado, é nóis!